Bom dia, galera! Boa segunda-feira e vamos então iniciar mais uma semana de estudos, mais uma semana de videoaula e também mais uma semana com aulas de português. E hoje a gente vai falar sobre algo que a gente já falou, que vocês já sabem, que vocês já trabalharam, e então a gente vai praticar esse conhecimento de vocês, que é a concordância verbal. Lembra da concordância verbal? Quando nós temos que concordar o verbo com o sujeito. Se eu digo que tem um sujeito, uma pessoa, o verbo tem que estar no singular. Se tem mais de um sujeito, são mais pessoas, então eles têm que estar no plural. E também tem que concordar com as pessoas. Se é tu, se é ele, se é nós, se é vós, se é eles. Então a gente tem que estar cuidando para quando nós estamos escrevendo ou analisando um texto, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito. E é isso e sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de português hoje. Vem comigo que é lá na página 19 e 20 do nosso livro. Na página 19, a gente vai analisar o trechinho do poema que a gente viu lá na semana passada e a gente vai responder algumas questões sobre o sujeito, a concordância, o verbo. Quem que tá falando para vocês reconhecer o sujeito, vocês conseguir ler o trecho e conseguir identificar quem é o sujeito, quem é o verbo, o que está organizado ali naquele texto, naquela parte, naquele trechinho do nosso poema da semana passada. Aí depois ele vai trazer algo bem importante aqui, que é a concordância verbal. Destaquem, circulem, chamem atenção para isso, para vocês sempre terem destaque e sempre lembrar o que é a concordância verbal. Olha só, concordância verbal ocorre quando flexionamos o verbo para que concorde com o sujeito. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. O verbo concorda com o pronome em pessoa. Lembra das pessoas? Eu, tu, você, ele, nós, vós. Então, essas pessoas, elas têm que concordar com o verbo. E quando está no plural e no singular também. A gente já fez vários exercícios com isso. E a gente já trabalhou várias vezes sobre a concordância verbal. E aqui vocês vão ter que completar na questão 2 as frases colocando o verbo indicado. Mas o verbo, vocês não vão só copiar o verbo que está no final da frase. Vocês vão colocar de acordo com a concordância verbal. De acordo, é um sujeito, é dois sujeitos. É o tu, é o ele, é o nós, é o vós. Vocês vão ter que colocar de acordo o verbo de acordo com o sujeito. Tranquilo? E aí, na nossa última página de hoje, mas vocês devem estar pensando, nossa, prof, só 2 páginas, que coisa boa. Mas fiquem tranquilos. Porque essa segunda página vai exercer um tempo muito grande de vocês. Porque aqui vocês vão fazer uma produção textual. Na página 20, vocês vão produzir um texto. Mas não é um qualquer texto. É um texto de opinião. Como se fosse um artigo de opinião. Vocês já estudaram sobre as leis de trânsito, a gente já falou sobre a questão das placas e sinalizações de trânsito, vocês já viram sobre a questão da concordância verbal, do tempo verbal, do presente e do indicativo. E agora vocês vão usar todos esses conhecimentos que a gente falou nas últimas aulas para produzir um texto com a opinião de vocês. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que colocar na mente de vocês qual é a opinião de vocês de acordo com o texto. De acordo com as regras de trânsito, as regras de sinalização. Vocês vão pensar em alguma ideia de vocês, alguma opinião que vocês tenham sobre isso e vão colocar ali na questão 2. Qual é a opinião que será defendida? Vocês vão responder, eu vou defender a opinião de que precisa ter mais semáforos, ou eu vou defender a opinião que os pedestres têm que ter responsabilidade de atravessar na faixa, ou eu vou defender a opinião de que os motoristas têm que respeitar as sinalizações de trânsito. Vocês vão escolher a opinião que vocês querem defender. Depois, na 2, que argumentos vocês vão usar para defender essa opinião? Eu vou defender a opinião de que os motoristas têm que cuidar das sinalizações e respeitar. Porque se eles não respeitam, pessoas morrem. Ou porque se eles não respeitam, pode causar um acidente. Não sei. Vocês vão criar argumentos. Vocês podem até pesquisar argumentos. Porque lembra que quando a gente coloca algum argumento, ele tem que ser verídico.
Então, se eu vou lá na internet e pesquiso alguma coisa, algum dado sobre a segurança de trânsito, e digo que aconteceu um acidente porque o motorista não respeitou o sinal de trânsito. No teu texto, você vai ter que colocar, segundo o site tal que você pesquisou, aconteceu isso, isso e aquilo. Vocês não podem esquecer de dizer da onde vocês tiraram essa informação. Vocês não podem ganhar crédito pela informação de uma outra pessoa. Então, vocês sempre têm que colocar quem é que falou isso e da onde vocês tiraram. Na questão 3, vocês vão escrever o texto. Vocês não esqueçam, gente, que o texto ele tem que ter parágrafo, tem que ter aquele primeiro espacinho para começar a escrever. Aí você terminou aquele parágrafo, no próximo parágrafo também tem que ter aquele espacinho. Um parágrafo tem que estar ligado com o outro, tem que fazer sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar primeiro, no primeiro parágrafo, a sua opinião. O que você acha? Aí depois, nos outros 2 parágrafos, você vai apresentar os argumentos. Porque tem esse argumento, porque tal pessoa falou isso, porque tal jornal trouxe uma reportagem que aconteceu isso. No próximo também vai trazer outro argumento. E no final você vai finalizar, você vai concluímos, né? Ou baseado nisso, a minha opinião é esta. Então, gente, tem que ser um texto bem elaborado. Vocês já estão no 5º ano, vocês têm que conseguir fazer isso. Vai ser difícil? Vai. Vocês vão ter dúvidas? Vão, mas podem entrar em contato com a prof, tá? Então, o que nós vamos fazer? Não pode esquecer que o primeiro parágrafo, vocês vão apresentar a opinião de vocês. No segundo, no terceiro, vocês vão colocar os argumentos. No 4º e último parágrafo, vocês vão colocar novamente a opinião de vocês. Então, no mínimo 4 parágrafos, tá? No mínimo 4 parágrafos. E no mínimo 5 linhas para cada parágrafo. Pode ter mais? Pode. Pode ter mais de 20 linhas? Pode. Mas são no mínimo 5 linhas para cada parágrafo. No mínimo 4 parágrafos. Então, vai dar no mínimo 20 linhas, tá? Depois que vocês terminarem de fazer o texto, vocês não vão fazer a versão final. Vocês fizeram lá o rascunho de vocês, vão lá na questão 4 e ele vai pedir para vocês autoavaliar o texto de vocês. O texto de vocês tem todos esses requisitos aqui? Se tem, pode passar limpo e depois que passar limpo, mande uma foto para a prof bem de pertinho para a prof conseguir ler e ajudar vocês depois na hora de corrigir. Beleza? Se não tiver esses requisitos aqui, vai lá e refaz até conseguir os requisitos. Tranquilo? Então, para nossa aula de hoje era isso. É somente a página 19 e a página 20. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Prof, eu tenho dúvida se eu faço assim ou se eu faço aquele parágrafo desse jeito. Pode me mandando foto no processo, pode me fazendo pergunta que a prof tá aqui para ajudar vocês. Um beijo para vocês e até daqui a pouco na nossa aula de filosofia.